O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deu sinais para aliados que pode destravar na semana que vem a tramitação da proposta que acaba com a escala de 6 dias de trabalho e apenas um de folga para funcionários com carteira assinada, a 6:1. Segundo pessoas próximas, Alcolumbre cumprirá todo o rito previsto no regimento da casa sem acelerar a tramitação, mas vai dar um pontapé no andamento do projeto. A informação foi apurada exatamente pela Dani, que está aqui, e a Dani pode explicar isso. O que levou o Alcolumbre a liberar isso, Dani? Ano de eleição, pressão popular e, claro, está fazendo um gesto também aí para o governo, porque a relação está péssima desde a rejeição capitaneada por ele, do nome de Jorge Messias, o advogado-geral da União para o Supremo Tribunal Federal. Está rolando um cabo de guerra entre ele e o Lula. O presidente da República não está fazendo questão nenhuma de dizer que vai sentar para conversar, querer chamar para conversar. Não mesmo, Eu já disse isso aqui algumas vezes, inclusive tem aliado do Lula falando, querido, meu querido, falando não, pensando, Porque o cara tá com 80 anos, é difícil alguém chegar lá e falar, meu amigo, você tá errado, Mas nos bastidores foi o que eu ouvi. Olha, o presidente também tem de ter algum tipo de diálogo institucional, desse jeito não pode ser, vai ficar muito ruim. Problema, O Congresso Nacional tem, num país onde as pessoas estão de saco cheio da institucionalidade, que consideram a institucionalidade carcomida, o Congresso Nacional tem a proeza de ser a instituição mais mal avaliada. Falam muito do Supremo, mas a régua do Congresso está ainda mais baixa. Seria ali o pré-sal da popularidade institucional no Brasil. Nas últimas semanas, foi fazer gracinha, perdeu o argumento, vamos dar o piso para isso, piso para aquilo outro, muito bem, mas quando você vai olhar o tamanho do custo disso para o país, é imenso. Ou você escalona e dá algum grau de racionalidade, ou você vai sair fazendo uma quebradeira de estados e municípios e a conta vai sobrar para quem? Para o povo. Ah, Daniela, mas então você é contra piso para médico, por exemplo? É óbvio que não, eu sou a favor de piso para todo mundo, inclusive gostaria que o meu piso salarial como jornalista fosse o salário do Sakamoto. Eu adoraria, mas não puedo. E aí o que acontece, saca? Vai olhar o que aconteceu com a curva do juro futuro. Ah, mas o que eu tenho a ver com isso, meu amor? Você tem vontade de comprar um carrinho? Você tem vontade de comprar um apartamento? Você tem dívida no seu cartão de crédito? Pois é. Então isso tem tudo a ver com você. A bondade com o chapéu alheio e sem racionalidade vai ter um custo bombástico para o país. E o Lula está olhando isso e falando, eu vou para o Supremo, eu vou brigar, eu vou apontar o Congresso como sabotador. Então, assim, o ambiente não está legal. O Alcolumbre está tentando distensionar esse ambiente com uma pauta que, além de tudo, pode fazer o Congresso ser melhor visto nas ruas. Semana que vem, portanto, deve ir para a Comissão de Constituição e Justiça e ter um relator escalado, o fim da escala 6:1, saca? Nossa senhora, perfeito. Daniela Lima terminou no momento que a gente tá voltando. Nossa, mas olha, se tivesse combinado essa, não teria dado certo. O pessoal que estava na TV e se voltou com a gente, juntou agora a audiência. A Dani estava fazendo um comentário sobre a questão do 6:1. Eu vou retomar com vocês para Carla comentar. Mas ela voltou exatamente no ponto. Parabéns, merece uma estrelinha, que foi excelente. Gente, a gente estava falando no intervalo, para quem estava na TV, está falando que a Dani apurou que o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, da Casa Revisora do Congresso, indicou que deve colocar em andamento o trâmite do fim da escala 6:1 a partir da semana que vem. E isso ainda, é claro, não vai acelerar o trâmite, como acelerado foi na Câmara dos Deputados, mas promete mandar para a CCJ, que é o primeiro passo. Carla? Bom, Saca, vamos lá. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, essa semana ele teve algumas reuniões com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, também com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, antes, inclusive, da votação das pautas bombas. E o ministro José Guimarães tem sido um que tem tentado construir essa retomada de diálogo entre Lula e Alcolumbre. Como a Dani comentou aí, por parte do presidente Lula, no Palácio do Planalto, ainda há um ressentimento grande em relação ao Alcolumbre e sem muitos sinais dessa aproximação, principalmente em relação à pauta 6:1, porque auxiliares do presidente Lula, nesse caso específico, dizem se o Senado travar, eles que vão ficar com essa pecha de não ajudar os trabalhadores. Então, nesse caso específico, apesar de ser uma agenda de interesse do governo, o governo acredita que a própria pressão popular e a pressão dos senadores que vão tentar
vão concorrer em outubro, também pesa sobre o presidente Davi Alcolumbre. Bom, Davi Alcolumbre deve ter, na semana que vem, tem a previsão de ter quórum aqui em Brasília, ter Senado, né, ter sessões, apesar de ter as festas juninas já em andamento e a Copa, há a previsão e ele deve ter ali uma conversa com o Otto em relação a esse sentido. E aí, Saca, tem uma outra questão que está sendo colocada aí, que parece que não está associada, mas está bem associada, que é em relação à relatoria, de quem vai ficar com essa relatoria do 6x1. Há ali um desejo por parte de aliados do Alcolumbre e do próprio presidente do Senado de que ficasse, por exemplo, com o senador Rodrigo Pacheco. Por que o Rodrigo Pacheco? Rodrigo Pacheco, que é uma pessoa que está sendo colocada também como um possível interlocutor nessa ponte, né, e nessa ponte de retomada do diálogo com o Planalto. O Pacheco poderia ser essa pessoa que fala com o governo muito bem, né, e tem boas entradas, boa porta ali no governo, mantém diálogo, apesar de ter sido preterido pelo presidente Lula a vaga do STF e ter declinado da ideia de Lula dele concorrer ao governo de Minas, ele ainda é visto como uma pessoa que tem uma interlocução no Planalto, poderia assumir essa relatoria. Porém, apurando aqui com auxiliares do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre essa possibilidade, a informação que a gente tem nesse momento é que o Pacheco não estaria muito disposto a pegar, digamos assim, essa bucha, justamente por conta dessa responsabilidade que virá junto com ela, né, que seria tentar retomar essas pontes. Aí, para finalizar, Saca, até sobre o Alcolumbre, um pouco antes, né, durante essa semana, nessas conversas que ele teve com os ministros, onde foi conversado ali e foi feito um apelo para que essa retomada do diálogo acontecesse, o Alcolumbre, muito sabiamente, é bem o jeito dele, descreveram ali algumas fontes que participam da reunião, quando os ministros dizem, olha, precisa retomar o diálogo, ele apenas sorri, né? A fala dele em relação a isso é sorrir, segundo auxiliares dele, para ele não ser interpretado, para não dar margem a muitas interpretações. Porém, depois, quando ele vai falar alguma coisa a esse respeito, ele diz mais ou menos assim, evidente que o presidente da República e o presidente do Senado e do Congresso devem manter uma relação institucional e devem dialogar. Ou seja, com isso, até aliados do próprio Alcolumbre dizem, ele está, sim, dando sinalizações de que ele quer ter de novo esse olho no olho com o Lula, mas aí está naquele momento assim, se ele me chamar eu vou, será que ele vai chamar, será que ele não vai chamar? Bom, esse final de semana, a chance de acontecer é baixa. Tinha gente no Senado essa semana dizendo que podia acontecer essa conversa antes da viagem do presidente Lula para o G7. Mas agora, Alcolumbre já está no Amapá, o presidente Lula antecipou a sua ida à França para domingo, ele ia na segunda, a expectativa dele eventualmente encontrar o Trump. Então, essa possibilidade de encontro agora, antes do G7, está mais distante. Mas, na semana que vem, se o Alcolumbre destravar de fato a 6x1 e esses emissários do Planalto que querem levantar essa bandeira da paz tiverem sucesso, pode ser que haja algum tipo de retomada do diálogo. E aí, para finalizar, tem um outro assunto que eles acham ali no Senado que pode fazer essa ponte, além da escala 6x1, que é a questão das terras raras, que é um tema também que pode ali fazer o governo e o Senado conversarem nos próximos dias. Mas por parte do presidente Lula, por enquanto, não há essa bandeira da paz, não está tão levantada por ele, não, apesar de que os ministros estão tentando reconstruir essa ponte, saca?